Saudoso Pereira de Moraes. Nós escolhemos como tema para o nosso trabalho o uso racional da água. Trabalhamos nas sextas e sétimas séries da nossa escola. Então, os professores envolvidos, eu, a professora Selma, a professora Lucinda, Guinei, Liliane, Tereza, Catiane e Josimar. A professora Catiane é da outra escola, mas também faz parte da sala de leitura da nossa escola e deu uma força nesse trabalho também. Objetivos. Durante o curso, foi bastante falado a questão da capacidade de leitura e escritora, então nós também pontuamos essa situação, desenvolver a capacidade de leitura e escritora dos alunos das aulas de ciências, aproveitando os equipamentos que a própria escola tem, os equipamentos tecnológicos. Promover a conscientização ambiental e fomentar a mudança de hábitos dos alunos participantes. Então, nós colocamos como objetivo de que esse aluno pudesse obter um conteúdo na escola e que ele pudesse chegar em sua casa, compartilhar esse conhecimento e promover a mudança de hábitos, como, por exemplo, a redução no consumo de água em sua residência. Até, inclusive, nós tivemos um vídeo dessa situação dos familiares relatando, mas como havia muitas questões assim, bem fora do objetivo do trabalho, que acabou deixando de lado o vídeo. Mas os familiares relatando que houve realmente uma redução do consumo, que mudaram hábitos, que agora são banhos mais rápidos para diminuir o consumo de água em casa. Resultados esperados. Então, esperávamos que a aquisição de conhecimento e consciência em relação ao uso racional da água, né, até, como eu disse, o aluno nos relatou essa questão de que chegou em casa, conversou com o pai, por exemplo, usar a água da máquina de lavar para lavar o quintal, tomar banho mais rápido, diminuir mesmo a água. Professor e gestor, incorporar a incorporação das tecnologias no contexto escolar, tanto o professor quanto parte da gestão da escola, que às vezes tem um monte de recursos na escola e acaba não utilizando isso no dia a dia, né? E a comunidade, maior aproximação com a unidade escolar e, logicamente, uma continuidade desse projeto para o ano 2014 na nossa escola. Então, metodologia. Houve um momento de sensibilização, com aulas expositivas, dialogadas, leitura, pesquisa na internet, também usamos o equipamento acesso da escola, discussão em grupo, aula expositiva dialogada, experimentação, interpretação de imagens, visita à estação de tratamento de água da Sabesp, e produção de texto e mapa conceitual. A gente aprendeu na nossa escola, nós gostamos bastante do programinha lá que foi sugerido, esse Mapa Tools, e fizemos isso com o nosso aluno, a confecção de mapas conceituais. Justificativa. Para que ele adquira consciência em relação ao uso da água e mude seus hábitos e de sua família frente ao desperdício de água. Então, você tem um problema que é o desperdício da água, então justifica-se esse nosso trabalho por essa problemática, uma vez que precisamos, então, cuidar dessa questão e a escola é um bom momento, um bom local para se fazer isso. Avaliação. Observação de mudanças de hábitos, atitudes e comportamentos e diminuição do valor da conta de água da escola e casa. Esse momento é bem interessante, foi trabalhado em conjunto com o professor de matemática, foi trazido contas de água da residência, então eles começaram a fazer cálculos, né, de valor de metro cúbico da água, quem consome mais, quem consome menos, o porquê deste consumo elevado ou não, o quanto custa isso, né, a questão de custo e benefício. Então, foram questões que foram avaliadas também por alunos. Materiais utilizados. Ciclo da água digital, a gente tem um esqueminha de ciclo da água bem interessante, foi trabalhado durante as aulas de ciência. Site, Sabesp, Agência Nacional de Água, Itaipu, Nacional, Planeta Sustentável, também um site que fala bastante dessa temática, e a conta de água da família. Observações. Uma das coisas que a gente fez durante esse trabalho foi a interdisciplinaridade. Com matemática, por exemplo. O professor de matemática trabalhou conversão de unidade de medidas, operações com números decimais, leitura e produção de gráficos e tabela, possível multiplicativo, equações e relação custo-consumo. Né? Durante as aulas de matemática foram... Pode por gentileza passar? Aqui, o pessoal, está bem claro a imagem.
mas uma conta de água e os alunos, então, buscando os indicadores da conta da água e fazendo lá as operações nas aulas de matemática. Uma coisa bem interessante, a gente explorou uma questão, né, das aulas de ciência, agora extrapola a prova de matemática e você consegue ter um trabalho bem interessante na escola. Em língua portuguesa, leitura e produção, leitura escrita, produção de relatórios e apropriação de termos técnicos. Pode passar, por gentileza. Então aqui, ó, eles fizeram pesquisa no acesso em relação a essa capacidade de leitura e escritora, então pesquisa no acesso sobre o ciclo da água. Fizemos uma visita depois que eles produziram um relatório dessa visita, quer dizer, também a questão da apropriação de termos técnicos, como o caso do relatório. E com a arte, a leitura e interpretação de imagem, produção de esquemas e construção de maquete. Por gentileza, observem aí o ciclo da água feito pelos alunos, com interdisciplinar com a disciplina de arte. Pode passar aqui uma foto. Aí a conversão do ciclo da água, também já na disciplina de arte. Então a gente trabalhou conteúdos da ciência e agora em arte ele desenha, ele produz algo interessante sobre, tentando fazer uma ponte de ligação entre as disciplinas, por isso interdisciplinar. Aqui nós fizemos uma visita à estação de tratamento de água da Sabesp, onde foi acompanhada pelos professores de ciências. Essa visita torna-se interessante para eles saberem desde a origem da água, desde a captação até os processos de tratamento e possível bombeamento para a sua casa. Aí dentro da estação de água, o técnico explicando, e eles tiveram um monte de dúvidas, questionamentos. Foi bem interessante essa visita. Resumindo então, pode passar, a nossa atividade de vivência estimulou o desenvolvimento da capacidade leitora e escritora, valorizando o conhecimento prévio do aluno através de trabalho interdisciplinar nas áreas de ciências, matemática, língua portuguesa e arte. E aqui a gente pode observar o que cada uma das áreas desenvolveu: ciência, conceitos, conscientização, mudança de hábitos, matemática, toda aquela problemática que a gente falou sobre cálculos básicos, cálculos com números decimais, introdução à equação. Língua portuguesa foram desenvolvidas leitura, interpretação e produção de texto e arte e leitura de imagem. Em ciência foram feitas visitas dialogadas. Então a atividade de vivência foi trabalhada articulando sala de leitura, e na sala de leitura houve a produção de poesia sobre a questão da água e toda a problemática envolvendo a água, aulas expositivas dialogadas, pesquisa no acesso a livros didáticos e dicionário, e também atividade em grupo, como por exemplo debate e um mapa conceitual.